Boa noite, pessoal. Alguém aí já conosco na sala? Por favor, pode ir se manifestando. Deixa eu convidar aqui o professor Marcelo para participar conosco. Espera só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho para eu chamar o professor Marcelo aqui, tá? Cadê Marcelo? Achei. Tá chegando aí. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, professor Tiago? Tudo jóia. Você tá me ouvindo direitinho aí, professor Marcelo? Estou ouvindo. Tá, também tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Pessoal, boa Tiago? noite. Eu tô te ouvindo direitinho, Marcelo. Pessoal, boa noite. Beleza. Pessoal, pode dar um ok pra gente se o som tá legal, tanto o meu quanto do professor Marcelo. Dá um joinha aí pra gente, só pra gente ter essa sinalização de que tá tudo ok. Deixa eu acertar o celular aqui. Tem alguém te dando alô aí, Marcelo. Esse é o cara. Já estão começando a elogiar o professor Marcelo aí, ó. Você me ouve, Marcelo? O professor Marcelo deu uma bugada ali, pessoal. Deve estar conectando. Vamos aguardar um pouquinho aí. Deixa eu avisar ele aqui. Ah, agora voltou. Tá chovendo aí em Divinópolis? Não, tá chovendo não. Tá tranquilo Ah, aqui. então tá certo então. Oi, Alice. O pessoal tá chegando aí, Marcelo. Tá dando um oi para você. Tem alguns ex-alunos seu aí possivelmente cumprimentando. Alunos atuais. Pessoal do Senac. Bacana. O pessoal tá falando que a sua imagem tá um pouco tremida. Seu celular tá suspenso. Não, meu celular tá fixo, Tiago. Tá fixo? Tá Pode ser. fixo. Talvez no decorrer também do bate-papo, pode ser que melhore aí. Uhum. Bom, queria te agradecer, Marcelo, né, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, de vir bater esse papo com a gente. Eu acredito que vai ser um bate-papo, né, legal. Então, muito obrigado, né, já de antemão, pelo seu aceite. E para mim é um privilégio dividir esse espaço aqui com você, né? Eu não tive a honra de ser o seu aluno quando eu me graduei, mas já ouvi falar muito bem de você como professor e agora como colega de trabalho eu tenho, de alguma forma, confirmado isso. Então, para mim, é realmente um privilégio poder dividir esse espaço, principalmente falando de um tema que está muito ligado à minha prática profissional também. Então, muito obrigado mesmo. E aí eu queria que você pudesse, para o pessoal aí que talvez não te conheça, né? Alguém que não foi seu aluno e está aí nesse bate-papo com a gente, que se você pudesse se apresentar para o pessoal, falar um pouco da sua trajetória acadêmica e também da sua prática profissional. A palavra é sua, professor. Tá bom, professor Tiago. Eu quero agradecer a oportunidade, né, pelo convite em estar dividindo essa live contigo.
Graças a Deus, e ainda bem que a tecnologia nos ajuda nesse ponto, né? Da gente estar batendo esse papo. Verdade. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Marcelo, trabalho com disciplinas voltadas para gestão. Atualmente trabalho na faculdade em Nova Serrana, com as disciplinas voltadas para gestão de pessoas, e também dou aula, trabalho no Senac, aqui em Divinópolis, também associado aí com as disciplinas de gestão. Então, praticamente aí em trajetória acadêmica aí já vai para 7, 8 anos, e também uma trajetória profissional, também em empresas privadas aí em torno de 10, 12 anos. Então, praticamente assim, isso vai dando uma bagagem para a gente até mesmo trabalhar isso em sala de aula, né? Isso é muito positivo, né? Essa experiência profissional, não só voltado para a academia, mas também voltado aí para as empresas privadas, isso nos ajuda bastante. E hoje, né, é um privilégio estar aqui, como eu disse, né, com você, discutir sobre esse cenário que estamos vivendo, sobretudo atribuído aí à área de gestão de pessoas, né, que é uma área super importante. A gente vai falar um pouco aí desse profissional e principalmente a qualificação desse profissional pós-pandemia, né, que isso é muito importante. Então, prazer, né, eu agradeço aí desde já todo o pessoal aí que está entrando aí, tem muita gente entrando aí, pessoal participando, e muito obrigado aí pelos feedbacks. Valeu! Tô vendo aí mesmo o pessoal cumprimentando, o pessoal dando um alô, provavelmente a gente também tem colegas de trabalho aí junto com a gente lá da faculdade, então Sim. Dá um salve aí para os professores que estão nos acompanhando também. Então, né, a proposta que a gente traz hoje é discutir um pouquinho, como você já iniciou, sobre essa questão do profissional, né? Todos nós somos profissionais, né? Trabalhadores, né, Marcelo? Estamos aí vivendo também, de alguma forma, essas mesmas angústias que os demais trabalhadores estão vivendo. Pensando também no nosso contexto em Nova Serrana, que é um contexto atípico, o pessoal também, de alguma forma, vivenciando aí alguns processos mais complexos, vamos dizer assim, de demissão, né, de suspensão do trabalho, e aí vai gerando toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, e então acho que vai ser um bate-papo. O Reginaldo acabou de entrar aí. Salve, Reginaldo! Isso, professor Reginaldo, um abraço. E aí, a professor Helder também tá. O professor Helder não possui Instagram ainda, e eu sei que ele geralmente entra aí pelo Instagram da esposa. Então, professor Helder, aquele abraço, obrigado por estar com a gente aí também. A gente tá chique aí no último aí, Marcelo. Muita honra, hein? Isso aí. E aí, como eu estava falando, a gente tem vivido, né, esse momento complexo aí, mas também de contrapartida, eu acho que é um momento de reflexão, de oportunidade de repensar e de nos reinventar de alguma forma. Por isso, a gente pensou, né, em discutir um pouco sobre isso. Acredito que a sua trajetória, a sua experiência acadêmica e profissional na prática vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso aí. E aí eu convido o pessoal, né, a estar com a gente aí. O professor Carlos acabou de entrar. Isso. E se tiver, né, alguma dúvida, alguma sugestão, pode postar aí. A gente não garante conseguir responder tudo, porque é muito dinâmico e muito rápido, né? Mas a gente vai analisando, vai verificando aí. Depois, na medida do possível, também a gente vai dando uma resposta para o pessoal. Então, para a gente poder começar, professor Marcelo, né, o nosso tema seria esse que a gente divulgou: o profissional no mercado de trabalho pós-pandemia e como obter um diferencial competitivo, né? Pensando aí lá na frente, quando tudo isso passar, o que a gente poderia fazer para ter um destaque. Mas eu acho importante, talvez, se a gente começar, e se você puder contribuir com a sua fala nesse sentido, se a gente pudesse falar um pouquinho desse cenário atual, né, do que a gente está vivendo, dessas angústias, desse medo, da sua prática e também o que você tem visto aí dentro das instituições de ensino, mas também dentro das empresas que você atua, e o quanto isso, na sua visão, pode de alguma forma afetar, impactar ou não esse profissional e até o próprio desenvolvimento desse profissional, pensando nesse diferencial. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso também.
Ok, Thiago. Bom, primeiro que nós temos que identificar, Thiago, que é uma situação atípica, né? É um cenário que Travou. Tá bugando lá com o Marcelo. Marcelo, se você estiver me ouvindo, a sua imagem e a sua fala está travado. Vamos ter paciência aí, viu, pessoal? Ele volta já já. Ver se ele está conectado comigo aqui no. Vou tentar fechar o professor Marcelo aqui e convidá-lo novamente. Marcelo, tá aí? Ok? Tá travando um pouco ainda. Vamos ver se volta. Tá tranquilo? Não muito tranquilo. Pessoal, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Vamos ver se volta. Tá dando uma falha, sabe? Parece que na sua internet aí, Marcelo. Você tá no Wi-Fi? Tá. Você tá no Tô no Wi-Fi. Wi-Fi? Você quer Isso. tentar entrar de novo para a gente ver se melhora? Vamos tentar. Tá ok? Tá, eu vou fechar você aqui e vou te chamar aí novamente, tá? Pessoal, fica com a Beleza. gente aí. Vamos ver agora. Vou procurar o professor Marcelo aqui. Vamos ver se agora melhora. Pessoal que está chegando aí com a gente, sejam bem-vindos, viu? A nossa live. A gente só está aguardando que o professor Marcelo entrar novamente. Ele está com um probleminha lá na internet dele. Eu já o convidei novamente. Vamos ver se ele consegue estar entrando. Aí. tranquilo? Agora sim, a gente te vê e te ouve. Ah, beleza. Vamos tentar Bom, então, a partir de onde você parou. vamos lá. Thiago, o que acontece, tá? Em relação a essa questão desse cenário, o que a gente precisa identificar é o seguinte. Primeiro, a gente não sabe qual é o tempo que vai durar tudo isso. Então, existem especialistas afirmando o pico vai ser em torno aí de maio, em junho. Fato é que nós não sabemos quanto tempo que isso ainda vai durar. Né? E isso, de certa forma, nos traz uma apreensão muito grande, né, nesse sentido. Uma outra questão, Thiago, que a gente precisa ponderar é o seguinte: nós temos praticamente 3 cenários, né, que está envolvido aí nessa proposta. Nós temos um cenário antes da pandemia, nós temos um cenário durante a pandemia e nós teremos um cenário depois da pandemia, né? Então nós temos 3 realidades, né, e estamos aqui praticamente diante de 3 cenários, né? E alguns especialistas ainda afirmam que praticamente o impacto disso, né, o Brasil, outros países também vai sofrer o impacto disso ainda por, né, nada por 2 anos, né, para tentar se recuperar de tudo isso, tá? Por outro lado, Thiago, a gente vê empresas lutando para sobreviver praticamente, né? E a gente vê funcionários tentando garantir seu emprego, né? É uma situação, Thiago, que quando a gente olha para o cenário hoje, a gente avalia a questão de pessoas,
a gente vê que o medo, a ansiedade, a insegurança, isso vai gerando um sofrimento psicológico e que dificulta a pessoa até mesmo o norte em termos de recolocação no mercado. Porque isso tudo, né, isso tudo compromete a mentalidade, né, da pessoa, e a pessoa não consegue caminhar. Né? Isso, de certa forma, trava. A gente vê os noticiários o tempo todo, pessoas morrendo, né? E isso vai gerando uma apreensão, pessoas sendo demitidas, pessoas sendo desligadas das empresas. Então, o cenário, se a gente for pensar o cenário em termos psicológicos, não é um cenário tão satisfatório. Não é um cenário tão satisfatório. E aí a gente pensa, como que esse profissional, diante de um cenário nada satisfatório, esse profissional que passa por um sentimento de medo, de ansiedade, de insegurança, como que ele vai ter um norte para ele procurar a desenvolver, a trabalhar algumas competências para ele se recolocar nesse mercado de trabalho, principalmente no período pós-pandemia, né? É uma situação um pouco complicada. Então, assim, o que eu vejo, Thiago, é o seguinte, tá? Que mesmo com todo esse transtorno, sabemos um pouco da dificuldade, mesmo diante desse transtorno, é preciso manter a calma. É preciso manter a calma, né? Até mesmo para você ser mais produtivo. Né? A partir do momento que a gente está num ambiente de medo, de ansiedade, de insegurança, se a gente for praticamente deixar se levar por isso, fica mais difícil, fica mais complicado a gente ser mais produtivo e tentar traçar metas para a recolocação no mercado de trabalho. Então, eu acredito que, Thiago, é um momento de manter também a calma, a tranquilidade, até mesmo para a gente ser mais produtivo e ser mais estratégico na hora de buscar uma recolocação no mercado de trabalho. E aí o momento exige isso. Além dessa calma, a gente precisa entender que algumas pessoas colocam assim, né, que eu estou num período de quarentena é férias. E não é. Quarentena é para você se cuidar, primeiramente, né? Mas é um momento de você também fazer uma reciclagem, aprender coisas novas, buscar uma qualificação e também, Thiago, buscar o autoconhecimento. Isso é muito importante. Isso é muito importante, buscar o autoconhecimento nesse período. Talvez esse período é um período para você refletir sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro profissional, né? Então isso é fundamental, apesar, né, de estar vivendo um cenário repleto aí dessas inseguranças, né, e dessas instabilidade, né, que a gente encontra aí no mercado. Então isso é fundamental e esse cenário traduz bem isso, né, Thiago? Eu estou aqui pensando enquanto você fala, né, Marcelo, eu acho que realmente eu concordo com o que você diz, de ser um momento complexo, de ser um momento difícil e um momento de arriscado, na verdade, né? O quanto tudo isso que a gente tem passado e que a gente não estava preparado para enfrentar isso, o quanto isso tem nos afetado de alguma forma, e o risco está justamente nessa dificuldade de manter esse equilíbrio emocional, né? Então, eu particularmente tenho presenciado algumas pessoas até tendo dificuldades mesmo psicológicas, tendo até surtos psicóticos, assim, de tanto pensar de como que vai ser, do que eu vou fazer, né? E algumas pessoas sendo desligadas, outras com o contrato suspenso, e essa incerteza que nos rodeia, né, a todo momento enquanto tudo isso está acontecendo. Mas eu acho bacana quando você traz, inclusive, que é um momento de reflexão e de autoconhecimento, porque eu mesmo, particularmente, tenho pensado muito nisso, nesses dias, né? De aproveitar desse momento de isolamento social, primeiro para dar aquela faxina, aquela organizada no sentido tanto interior quanto exterior,
mas também para poder pensar assim, no que eu desejo, no que eu tenho vontade, no que eu idealizo, né? E pensar e traçar um caminho para, depois que tudo isso passar, eu correr atrás disso tudo que eu almejo, né? Então, eu acho que Uhum. talvez pensar... mas a gente precisa pensar positivo. Eu acho que talvez esse exercício é buscar o caminho da positividade, né? Em vez de eu ficar preso Sim. na minha ansiedade, na minha insegurança, pensando no que de ruim pode acontecer lá na frente, eu me agarrar nessas perspectivas, nessas possibilidades, nesse processo e nesse exercício de autoconhecimento. Quem é o professor Tiago? O que ele quer? Né? O que ele deseja? Será que agora é o momento de eu me reinventar e buscar fazer coisas que eu sempre tive vontade, mas não tive coragem? E agora, de alguma forma, o momento está me obrigando a pensar nisso, né, e talvez a buscar isso também. Eu vi alguém falando aí, eu não vou recordar o nome, mas da dificuldade de trabalhar em casa. Então, assim, a gente está vivendo um momento que o Uhum. contexto tem nos obrigado a realmente nos reinventar. Né? Ninguém estava Sim. preparado a ter que criar uma disciplina para trabalhar em casa. Então surge aí também, e a gente vai poder falar um pouco mais para frente, um novo perfil de profissional que a gente vai ter que adaptar, né, e encarar, porque eu acredito que isso vai perpetuar de alguma forma e entrar como método também de trabalho aí dentro das empresas. Então a gente vai ter que se reinventar e dar conta assim do negócio, né? Exatamente, né? Se reinventar, né? Praticamente a palavra aí que de certa forma está rondando tanto profissional quanto empresas, né, Thiago? Isso é fundamental. Verdade. Inclusive, assim, pensando aí, né, no que as empresas vão nos demandar, e eu acredito que já está nos demandando, né? Principalmente envolvido com a questão tecnológica. Né? Talvez ninguém tinha Exatamente. pensado o quanto a gente depende da tecnologia e o quanto ela tem, de alguma forma, nos ajudado a fazer esse tipo de aproximação, né? E de trabalhar Sim. dessa forma. Então, acredito que seja uma das demandas. Você vê alguma outra demanda assim, que provavelmente vai surgir ou já vem surgindo, né? Novo, né? Algo novo dentro desse contexto? O que você pode nos dizer? Então, Thiago, eu vejo que essa questão, né, isso é fundamental trabalhar essa questão tecnológica, questão da inovação, né, as empresas estão buscando a tecnologia, novas tendências de mercado, mas também, Thiago, isso é muito importante que, por mais que a gente trabalhe num viés de inovação, de criatividade, de tecnologia, o que a gente não pode esquecer também, Thiago, é o lado humano. Né? Sim, O humano também precisa ser levado em consideração. Não é meramente tecnologia, né? A gente trabalhar com tecnologia e tecnologia para cá, tecnologia para lá, porque nós estamos, né? Lógico, a tecnologia nos ajuda e muito, mas o que está por trás de tecnologia são pessoas, Thiago. São pessoas. Né? Então, isso a gente precisa ter um cuidado. Trabalhar, sim, com as novas tendências, uma nova reconfiguração, inteligência emocional, buscar novas competências. Né? Isso também precisa ser levado em consideração. Né? Eu costumo dizer, Thiago, que a inovação ela não é somente voltada para a tecnologia. Né? A inovação também, eu preciso inovar o meu jeito de pensar. Né? Isso é perfeito. fundamental. Né? As pessoas pensam que inovação é apenas tecnologia. Né? O foco só é na tecnologia. E não adianta eu ter os melhores recursos, a melhor tecnologia dentro da minha empresa, mas se a minha maneira de pensar ainda não é uma maneira inovadora. Né? A minha maneira ainda não evoluiu, a minha maneira de pensar ainda não se inovou. Né? Então, isso é fundamental, Thiago. A gente inovar, mas inovar também na maneira de pensar. E não simplesmente uma tecnologia porque o mercado está utilizando e eu também terei que usar. Lógico que isso ajuda na competitividade da empresa.
né? Mas é fundamental a gente trabalhar a questão mental e a questão humana também é muito importante. Porque eu tenho que colocar em mente que por trás de uma tecnologia tem pessoas, tá? Então isso é fundamental, Thiago. Eu acredito, Marcelo, que eu acho que está aí a chave, né, depois que tudo isso passar. Porque tanto nós, trabalhadores, quanto as empresas, né, empregadores, estão percebendo isso. Isso que você falou, né, uma inovação de comportamento, uma inovação de atitude, e acredito que é essa chave, né? Quando tudo isso passar, é justamente esse profissional com comportamento novo, com um modo de pensar novo, com atitudes novas, é que talvez vai ter um pouco mais de destaque, vamos dizer assim, né? O que você pensa disso? Concorda? Sim, com certeza, Thiago. Com certeza, né? As empresas elas terão uma preocupação com isso, né? E isso é fundamental, né? E isso também, Thiago, de certa forma, vai ser traduzido dentro da cultura da empresa, né? Eu acho que a maneira de pensar a partir desse momento que estamos vivendo vai mudar um pouco, né? Não dá para a gente continuar no mesmo modelo de gestão, no mesmo modelo de negócios. Nós vamos ter que se reinventar e se readaptar diante dessa realidade. E se as empresas terão que passar por isso, Thiago, quanto mais nós que somos profissionais, né? A gente também precisa trabalhar nesse sentido para atender essas empresas. Né? Essa que é a proposta, né? Essa que é a dimensão. Correto, perfeito. E pensando nisso, Marcelo, o que você, dentro da sua prática, dentro da sua experiência, o que você considera, pensando aí no pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos acompanhando, né, que às vezes a gente fica com aquelas dúvidas assim, mas o que eu devo fazer então? Eu devo fazer uma pós-graduação, eu devo fazer um curso superior, eu devo especializar na minha área, eu devo, né, qual caminho seguir? O que você tem para contribuir para a gente nesse sentido, assim, pensando no que a gente pode fazer, né, enquanto profissionais, depois dessa trajetória que a gente está conversando, né, dessa fase do autoconhecimento, dessa fase da tranquilidade emocional, e aí pensando já no pós-pandemia, por exemplo, nesse contexto inovador que surge, nessa mudança de comportamento organizacional e profissional e pessoal dos sujeitos. O que você nos recomenda? O que você acha que, na sua visão, claro, que seria traduzido aí como investimento pensando nesse profissional diferenciado lá na frente? Bom, Thiago, olha só, o que nós temos que entender, tá? Por um lado, né, a gente está aí no intuito de atender às exigências das empresas, tá? E o que as empresas praticamente ela quer do profissional? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Primeiro ponto, tá, Thiago, que eu penso é capacidade de se adaptar, né? Isso é fundamental, tá? Até mesmo porque serão novos negócios, novos modelos de gestão, né? Tem empresas aí que estão estudando até redução de carga horária, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa se adaptar a esta proposta, tá? Outra coisa também, Thiago, além dessa questão de você se adaptar, você ser flexível, tá? Porque novos modelos irão surgir, novos métodos de trabalho irão surgir. Então a empresa, ela quer esse profissional um pouco mais flexível, tá? E uma outra questão também, Thiago, que a gente pode identificar isso, é a questão do pensamento criativo. Trabalhar a questão da criatividade. Thiago, o que eu vejo, tá? Nós estamos na era da inovação. Se uma empresa ela está com o objetivo de se inovar, né, buscar uma proposta altamente inovadora no mercado, ela precisa trabalhar com a questão da criatividade, né? Ela precisa trabalhar com profissionais mais criativos,
com pensamento criativo, né, que tenha condições de chegar dentro da empresa, né, e trabalhar essa criatividade no intuito de gerar mais resultados. Se a gente pensa, por exemplo, o que é a competência, tá? Algum tempo atrás a gente entendia lá como critério de competência, que a competência ela seria definida como o tradicional chá, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude. Né? Hoje essa proposta ela é muito mais ampla, né? Não é simplesmente eu ter um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, mas eu também ter uma entrega de forma criativa. Todos nós, Thiago, nós somos contratados dentro das empresas para gerar resultados. Né? A gente é contratado para gerar resultado. E aí vem uma proposta da competência, que é você trabalhar conhecimento, habilidade, atitude de forma criativa para gerar resultados dentro das empresas. Né? Então, o que acontece? Eu penso, Thiago, que o profissional ele precisa se readequar a essa situação, né? A esse contexto. Além da questão da tecnologia, né? E que nós já falamos, a questão da comportamental, mas também não esquecer, né, da criatividade, né? Porque isso é fundamental para o momento que estamos vivendo, Thiago, e também questão da capacitação. Nós estamos vivendo um período aí de quarentena, várias instituições estão oferecendo cursos gratuitos online, né? Às vezes eu ouço os alunos falarem assim comigo, né? Ah, Marcelo, principalmente pessoal mais novo, ah, Marcelo, eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Gente, tá aí a oportunidade. Né? Tá aí a oportunidade, né? O pessoal tem essa preocupação, né? Tá aí, né, essa oportunidade. Nós temos várias instituições, Thiago, que estão oferecendo cursos gratuitos. O Senac é um onde eu trabalho, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, a USP. Então, nós temos várias instituições que estão oferecendo essa oportunidade de capacitação, né? De capacitação. Então, eu vejo muito isso, sabe, Thiago? A questão da gente se adaptar a esse novo cenário, trabalhar a questão da criatividade, a flexibilidade, buscar uma qualificação, porque isso é muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo. Né? E, Thiago, uma coisa que eu gosto, tem uma frase do Flávio Augusto, da Geração de Valor, que ele diz o seguinte: cuidado, a estabilidade não existe. Né? A estabilidade ela não existe. O tempo todo a gente é chamado a se reinventar, a se adaptar a uma nova realidade, a flexibilidade. Então, Thiago, eu vejo que as empresas irão buscar esse perfil, essas características nesses profissionais aí pós-pandemia. Tá? Eu vejo muito isso. Então, é um momento de correr atrás, é um momento, né, de se qualificar, é o momento de não esquecer as tecnologias, né, mas também não esquecer o lado humano. Né? Especialistas estão dizendo aí, por exemplo, que só a ideia da proposta aí do home office, né, ela vai ter um crescimento aí de 30%. Tá? Então, isso é muito nesse sentido aí também. É uma maneira de se reinventar. O professor Daniel fez um comentário aí a respeito da economia colaborativa. Com certeza, né? É uma nova tendência, né? Até mesmo uma maneira de você diluir isso daí e trabalhar num viés mais de rede, né? Eu acho que isso, esse comentário que o professor Daniel faz, acho que ele até se estende, né? Se a gente poder generalizar, assim, o quanto realmente a gente precisa desse contexto de rede. Né? Exatamente. Por quê? Primeiro porque a gente não consegue abarcar tudo. Né? Por mais que você... Hoje eu percebo que o mercado tem exigido cada vez mais, né, o profissional multidisciplinar, o multifaceta, né, vamos dizer, multifunções. Aquela pessoa que, de alguma forma, é especialista, mas também abarca outras competências, como você mesmo disse, mas a gente não consegue abarcar tudo. Então, quanto mais você está dentro de um contexto e rodeado, vamos dizer assim, de pessoas que de alguma forma contribuem com conhecimentos diferentes, mais você está aprendendo, mais você também está adquirindo um conhecimento diferente, né?
e mais você está sendo criativo dentro daquela área que você trabalha. Eu acho que, pelo menos é o que eu acredito, né, Marcelo? A gente precisa sim buscar uma formação, né, se especializar numa área, trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas também tendo essa visão holística. Hoje eu estava ouvindo uma live do professor Kevenato, né, muito conhecido aí dentro da nossa área, e ele estava falando justamente disso, quanto a gente precisa ter uma visão holística das coisas, uma visão também um pouco futurista, né, no sentido de tentar antecipar certas coisas, uma visão periférica, né? Eu estou aqui dentro do meu trabalho, mas eu também tenho que estar de olho no que está na plateia, que está ali de fora de alguma forma, Sim. me sinalizando algumas coisas. Então, ou seja, e para dar conta disso tudo, eu acho que se encaixa muito naquilo que você falou, tem que ter criatividade, porque se você não for criativo, né, para dar conta de tudo isso que o mercado está nos demandando profissionalmente, aí sim há a chance, né, do adoecimento, do sofrimento aí, mental que nos atrapalha tanto. Então, pelo menos é o que eu penso assim, disso que você falou, do que o Daniel também comentou. Sim. Obrigado aí, Daniel, por contribuir aí com a nossa live. Né? Valeu, Daniel. Tem mais pessoas aí também contribuindo, né? Muito legal. Verdade. Verdade. Mas agora o que vai ser? O meu receio é a dificuldade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Nunca tive dificuldade, mas agora o que vai ser? Eu não vi foi quem que é. É Lúcia, né? É a Tara. Trabalhou comigo lá do Senac. Que legal, que legal. Legal. É realmente um cenário de incertezas, né, de angústia que a gente está vivendo mesmo, mas eu acho que a gente não deve, nesse momento, como a gente comentou no início, se apegar a isso, né, Marcelo? Sim. Da mesma forma que nesse contexto as empresas estão fazendo os desligamentos, quando tudo voltar, porque tem que voltar e a gente acredita que vai voltar, né, que isso vai passar, outras possibilidades vão surgir. É por isso que a gente está, inclusive, conversando sobre isso aqui hoje. Como a gente vai se preparar para poder, inclusive, aproveitar essas outras oportunidades que vão surgir. Né? É nos reinventar, é usar da criatividade, é usar da tecnologia que está aí à nossa mão, mas sem esquecer também dos nossos contatos afetivos que a gente tem e que nesse momento talvez estejam um pouco distantes fisicamente, mas a gente não pode abrir mão deles, né? Continuar mantendo essa rede, né? que nos fortalece, para depois se a gente conseguir aproveitar as oportunidades que vão surgir, porque vão surgir, né? Novos modelos de trabalho, novos modos de trabalho, o próprio trabalho home office, que acredito que agora vai dar uma ascensão, né? E a gente está preparado para agarrar isso, né, e usar disso como oportunidade para sair à frente, e para ganhar dinheiro, e para trabalhar naquilo que a gente gosta. Acho que é mais ou menos por esse caminho, né, acredito eu. Sim. Ô, Thiago, uma coisa que a gente precisa deixar claro, que é o seguinte, por mais que nós estamos passando por esse período, e é um período que muitas pessoas aí, às vezes estão buscando uma qualificação, um curso online, várias instituições, como eu já disse aqui para vocês, estão oferecendo cursos, né, gratuitos. Thiago, o tão importante quanto a gente buscar esse conhecimento, a gente buscar essa qualificação, a gente também ter método para aplicar esse conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, porque não é simplesmente, quer dizer que o Marcelo agora pediu para a gente correr atrás de curso, de qualificação, de capacitação. Gente, é fundamental sim o conhecimento, mas aquele conhecimento que gera poder é aquele conhecimento, Thiago, que é aplicado. Quantas vezes a gente vê pessoas aí que faz cursos e cursos e cursos, mas não consegue aplicar esse conhecimento dentro da empresa. Gente, e nós estamos passando por um momento que isso é fundamental, né? Tão importante quanto buscar o conhecimento, é uma proposta também de eu saber aplicar esse conhecimento de forma estratégica e de forma criativa dentro da empresa para gerar o resultado que a empresa deseja. Afinal de contas, eu sou contratado para gerar resultados.
Não é verdade? Eu acho bacana quando você traz isso, Marcelo, porque e eu acho que tem que ficar claro isso mesmo, porque não é a nossa proposta aqui, né? Aí a gente termina a live, o pessoal já sai doido para entrando no computador e eu vou fazer um curso atrás do outro, né? E 10 cursos e 15 cursos. Não. Eu acho que casa muito bem com o que a gente falou no início também da questão do autoconhecimento. Além de pensar nessa aplicabilidade, né? Do que eu estou adquirindo de conhecimento, eu tenho que pensar também naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que eu desejo, né? Então, esse exercício do autoconhecimento. O que me faz bem? Qual curso, qual área, né? Qual saber eu posso buscar que se encaixa com o que eu gosto, que se encaixa com o que eu entendo ser do meu perfil, dentro da minha vivência, da bagagem que eu trago até agora, né? Mesmo que seja algo inovador, digo inovador no sentido de novo para mim, né? Algo que eu não tenha feito ainda, ou às vezes Sim. fora da minha formação acadêmica, ou fora da minha atuação profissional, mas tem que ser algo que, aos meus olhos, vai, de alguma forma, trazer um retorno a curto, médio ou longo prazo. Então não adianta sair fazendo qualquer coisa, né? E de qualquer maneira. Você precisa também fazer boas escolhas nesse momento, porque, como você disse, precisamos continuar sendo produtivos, mesmo dentro de casa. Então, Sim. Esse tempo todo que eu estou me dedicando a buscar um novo conhecimento, eu tenho que fazer desse tempo um tempo produtivo, né? E aí, optar por fazer coisas que vai me dar, de alguma forma, algum retorno. Então, a gente ter esse cuidado, né? De não sair aí também perdidos fazendo qualquer coisa e pensando nisso que você falou. A aplicabilidade daquilo ali que eu estou adquirindo de conhecimento. Né? Porque senão fica solto, né? Fica solto, fica aquele funcionário que praticamente ele vai encher o currículo de curso, mas ele não consegue aplicar aquilo ali na prática dentro da empresa. Né? E, gente, as empresas, principalmente agora, nesse período, quando a gente voltar, pessoal, as empresas vão buscar isso, elas querem profissional que chegue lá e dê resultado. É importante se qualificar, sim, mas é importante a gente ter um método de aplicar. Né? É o que eu sempre digo, Thiago, em sala de aula, né? E volto a repetir aqui, o conhecimento ele só se torna poder a partir do momento que eu consigo aplicar ele de forma estratégica e de forma criativa para gerar resultado. Caso contrário, fica difícil. Verdade. Marcelo, o que você pensa? Eu queria sua opinião, né? Sim. Sobre uma formação, né? Eu estou buscando conhecimento, estou buscando formação aí dentro da área de atuação e tal. Você acredita que numa formação generalista ou numa formação especialista? Ou um casamento? O que você pensa disso? Thiago, que olha só, em termos de formação, seja uma formação mais generalista ou seja uma formação mais especialista, o que eu vejo, tá? Em termos de mercado. As empresas estão buscando profissionais que praticamente aquele multitarefas. É aquele que tem uma noção ampla, é aquele que tem uma visão holística, é aquele que dá para você trabalhar em vários setores. Então, o que eu vejo, Thiago, é uma formação, é uma tendência de uma formação mais generalista. Embora, Thiago, eu quero deixar uma questão aqui, que é o seguinte: existem empresas que trabalham com áreas mais específicas, ainda busca esse tipo de profissional. Um profissional mais técnico, né? Um profissional mais técnico, um profissional de uma área mais específica. Então, não é que esse profissional ele vai perder mercado. Né? E não é que não tem mercado para ele. Ah, Marcelo, quer dizer que o especialista, então, não tem mercado para ele? Não tem.
né? Nós temos muitas áreas específicas que demandam esse tipo de profissional. Mas esse profissional mais, né, de uma formação mais generalista, eu vejo, Thiago, com uma procura, com uma demanda maior dentro das empresas. Né? É aquele profissional polivalente, é aquele profissional multitarefas. Até porque, Thiago, eu já trabalhei numa empresa, né, dentro da minha trajetória profissional, que aqueles profissionais mais especialistas, a empresa simplesmente terceirizou. Uhum. Né? A empresa simplesmente terceirizou. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com isso. Lógico, os dois ainda têm mercado, tá? Mas eu vejo aí uma procura maior, né? Uma demanda maior por esse profissional mais multitarefa, por esse profissional com uma visão mais holística, com uma formação mais generalista. Eu vejo muito isso, viu, Thiago? Embora o especialista ainda tenha mercado aí, principalmente em áreas mais específicas. E eu acho, Marcelo, eu acredito, né, que, pegando o gancho disso que você falou, mesmo os especialistas, porque como você mesmo disse, ele tem o seu lugar também no mercado de trabalho, né? Algumas empresas ainda cultivam isso, né, e em determinadas áreas é necessário sim essa especialidade. Sim. Eu fico tirando base, por exemplo, para a nossa atuação, né? Então, quando você vai lá, gradua, tem uma graduação e depois você faz uma especialização, por exemplo, como eu fiz, que foi uma especialização em gestão de pessoas. Mas mesmo dentro dessas especialidades, a gente precisa nos reinventar. Né? Mesmo Sim. sendo especialistas, o que me diferencia do outro especialista? Acho que é isso que me mantém, talvez, firme numa empresa, firme no mercado de trabalho. Independente se eu optei por uma formação mais generalista, que o mercado também está pedindo, ou se eu optei por uma formação mais especialista, porque também o mercado me absorve. Mas aquilo que me destaca é justamente o que eu estou buscando de diferencial para destacar do outro especialista. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Né? É o reinventar mesmo, é o sair na frente, é o ser criativo. Né? Eu acho que o mercado nunca buscou tanto essa competência, né? Porque para mim é uma competência, ser criativo naquilo que você faz. Sim, né? É uma tendência, né, Thiago? A questão da criatividade, a questão da inteligência emocional, e é algo que há algum tempo atrás a gente não ouvia falar muito sobre isso, né? A gente não ouvia falar muito sobre isso. Então, assim, é fundamental, né? Igual você disse, né? É o especialista, sim, mas é o especialista né, num conceito mais generalista também, né? É o especialista generalista. Eu acho que esse conceito que você acaba de criar aí, eu acho que ele é perfeito. É o generalista, o especialista com um conceito mais generalista, né? Vamos dizer assim. Se você consegue buscar um pouco desse equilíbrio nesse sentido profissional, eu acho que a gente tem mais chance de se destacar. Né? Porque o mercado vai exigir que a gente seja assim e se apresente dessa forma. Né? Exatamente. Não dá para ser o mesmo, né, a mesma maneira, o mesmo método de trabalho. Né? A gente está tendo que se reinventar o tempo todo, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo. Nós, professores, Thiago, né, a gente tem que se reinventar o tempo todo. Né? A maneira como que a gente dava aula há 5 anos atrás não é a mesma maneira que damos aula hoje e não vai ser a mesma maneira de como a gente vai dar aula daqui 5 anos. Né? A gente tem que se reinventar o tempo todo. Né? A gente até então não pensava que a gente precisasse, inclusive, criar alguns momentos mais virtuais, né? Até então, principalmente a gente que gosta muito do contexto de sala de aula, de estar ali com o aluno, né, dessa relação afetiva gostosa que a gente tem ali de aprendizado, mas fomos pegos de surpresa e tivemos que nos reinventar, né, e nos adaptar e usar os mecanismos que a gente tem aí disponível para continuar e permanecer com um certo vínculo com os nossos alunos, até tudo isso passar, por exemplo. Então, eu acho que nós somos provas vivas, né, de que a gente precisa realmente se reinventar e adaptar para esse novo que constantemente chega. E eu acho que é importante a gente pensar, Marcelo, e deixar isso também como mensagem para o pessoal, que
a gente está vivendo realmente um momento atípico, um momento aí, né, sério, de pandemia mundial, né, não é só a nossa cidade, o nosso país, é mundial, mas a gente, enquanto seres humanos, habitantes do planeta Terra, a gente sempre vai estar passando por algum momento difícil, de crise, né? Se a gente pensar no contexto organizacional e empresarial, não é a primeira vez, né? Não é a primeira crise, a gente sempre vai estar enfrentando algum momento difícil, seja pessoal, profissional, seja micro, macro, ou seja, precisamos nos reinventar, nos preparar, nos fortalecer para passar isso, né, e perpetuar aí a nossa carreira, perpetuar aí a nossa vida profissional e pessoal até o próximo evento, né, que provavelmente Sim. vai vir, né, talvez não tão com tamanha gravidade, mas a gente tem sempre enfrentado aí situações complexas políticas, econômicas, né, e de saúde, como agora. Então, não é novidade para a gente, talvez a gente não estava acostumado com o tamanho da gravidade, da seriedade do negócio. Mas é mais um alerta para a gente conseguir vencer isso e nos preparar para colher bons frutos, que a gente tem certeza que vai vir também lá para frente, né? Com certeza, Thiago. E aí eu acho que, pensando em tudo que você falou, gostaria que você pudesse, de alguma forma, a gente poder ir caminhando para o final também, para a gente não estourar o tempo do Instagram, para a gente conseguir se despedir, né? O que você, pensando em tudo isso que a gente falou, né, Marcelo? Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo, muito autorreflexivo também, que esse momento nos ensina, pensando aí como carreira profissional, né? O que a gente pode tirar de aprendizado disso tudo que a gente está vivendo? Gostaria que você pudesse deixar aí, né, uma mensagem para quem está nos acompanhando na live, para quem vai assistir esse vídeo depois também posteriormente no YouTube, porque a gente não pode passar por isso. Eu tenho falado muito isso, né, nas lives, tenho falado com pessoas mais próximas, com os meus alunos. A gente não pode passar por tudo isso que a gente está passando e sair lá na frente do mesmo jeito, né? Precisamos sair diferentes, e diferentes para melhores, né? Sim. Então, dá a sua contribuição, dá o seu recado aí para a galera. Então, Thiago, o que acontece? Quando nós sairmos de toda essa situação, a gente vai pegar um novo cenário, tá? E o que eu coloco aqui? O que vai ser interessante para esse novo profissional? Primeiro ponto, Thiago, eu acho que é a capacidade de desaprender e reaprender. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa pensar nisso. Não dá para a gente manter da mesma maneira, né, do mesmo método que a gente trabalhava o tempo todo, tá? Então a gente precisa ter uma capacidade de desaprender e reaprender, né? Isso assim, é fundamental. Outro ponto, Thiago, que eu sempre coloco isso, para a gente ser um pouco mais estratégico e trabalhar bem a nossa imagem, né? A nossa imagem profissional no mercado. Como que você se reposiciona no mercado? E aí algo interessante que nós temos a nosso favor e que a gente precisa trabalhar bem é a questão das redes sociais. Né? Isso é fundamental, né? Na proposta da gente criar um reposicionamento para esse mercado. Né? Hoje as empresas, né, olham, né, verificam redes sociais, né, e é uma maneira de você se posicionar dentro desse mercado. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa muitas vezes trabalhar isso, né? E às vezes, por exemplo, eu encontro com um profissional, olha, Marcelo, eu já fiz vários cursos, não estou conseguindo uma recolocação no mercado de trabalho. Gente, às vezes até o currículo da pessoa não está elaborado de maneira correta, né? Então, assim, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque isso faz parte, gente, né? Isso faz parte, é trabalhar também o seu marketing pessoal.
né? A networking, as redes sociais, saber trabalhar um currículo interessante, porque é aquilo que eu disse, né? Não basta você só buscar uma qualificação se você não souber trabalhar esse conhecimento e também não souber vender esse conhecimento para esse mercado. Tá? Então, Thiago, eu vejo assim que isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. O que eu vejo também, Thiago, uma outra questão que é o seguinte, tá? O modelo tradicional ele vai cair por terra, né? Com o tempo, né? Isso não é de agora, mas aquelas longas jornadas, aquela estabilidade, a gente está passando por um momento, Thiago, que tudo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido, então não dá para a gente continuar no mesmo modelo, na mesma proposta, não dá para a gente trabalhar em cima disso. Até porque, na volta aí, quando para acabar tudo, foi um comentário aí da Josiane, que ela colocou aí, né, minha digníssima, e ela colocou aí, que foi o seguinte, as empresas irão lutar por uma sobrevivência. Né? Assim, é uma reinvenção nessa proposta toda aí, tá? E aí, Thiago, uma outra questão também que eu percebo isso e estou identificando isso no mercado é a ideia de que nós chamamos de carreiras múltiplas. Né? Normalmente a pessoa ela tem um trabalho fixo dela ali, né? Ela tem um trabalho ali que mais ou menos já é vamos dizer assim, o ganha-pão dela, né? Mas ela de repente ela tem uma expertise numa outra área, né? Então é preciso identificar no que você é bom, né? Como você pode trabalhar isso? Né? A gente está caminhando, Thiago, para que o profissional do futuro aí, ele vai ter praticamente 2, 3 empregos. Né? É o que nós chamamos de carreiras múltiplas ou carreiras em portfólio. Então, assim, gente, se reinventar, ser criativo, saber se adaptar a esse novo mercado é fundamental. Porque é aquilo que eu disse para vocês, logo no início da nossa live, nós tínhamos um cenário antes, estamos tendo um cenário agora, né? E teremos um cenário diferenciado pós-pandemia. Então, isso é fundamental a gente ficar atento a essas observações. Marcelo, eu acho que você fechou com chave de ouro, né, com esse comentário que você fez. E aí o pessoal que está nos assistindo, principalmente com o ponto do currículo, agora é um momento que estamos em casa, estamos aí a maioria de nós, né, de alguma forma trabalhando de casa ou com um contrato de trabalho suspenso, vamos dar uma olhada no currículo, né, vamos dar uma reinventada, vamos ser mais objetivos aí no que a gente quer. Marcelo, eu queria muito te agradecer, a gente está caminhando para o final, que eu estou vendo ali que já está dando quase 1 hora e o Instagram tem um tempo limite. Mas eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, pela clareza nas colocações que você trouxe. Né? O pessoal elogiou muito aí, então quem é seu aluno ou foi ex-aluno sabe realmente desse dom que você tem. Eu acho que contribuiu muito para todo mundo que está aí nos assistindo. E fica a dica, né? Vamos autoconhecimento, autorreflexão, pensar em tudo isso que a gente conversou aqui e ser produtivos e ser positivos e sair melhores lá na frente e conquistar o nosso espaço, o nosso lugar no mercado de trabalho. Agradecer os professores que participaram, alunos lá da faculdade, né, da FANS, ex-alunos, os seus colegas aí também do SENAC. Muito obrigado mesmo pela participação e fica o convite para o pessoal também que não conhece a faculdade que a gente trabalha. Depois que passar tudo isso, venha conhecer a FANS, a Faculdade Nova Serrana. Temos lá diferentes cursos, bons professores, como o professor Marcelo. Então, fica aí o convite também para o pessoal. Obrigado. O pessoal chegar aí junto com a gente depois também na faculdade, né? A gente vai receber e aí, vocês com o maior carinho. Obrigado mesmo, Marcelo. Thiago, eu que agradeço pela oportunidade, ainda bem que a tecnologia nos permite esse bate-papo, né? Agradeço também aí o pessoal aí que compartilhou, que acompanhou aí a nossa live, né? No começo aí a gente teve um probleminha de conexão, mas tudo resolvido, né? Tudo resolvido. Eu agradeço demais, Thiago, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade
E, pessoal, se reinventar, buscar a criatividade, buscar a inovação, vamos porque, né, o mercado é muito dinâmico e esse mercado nos espera, né? E se Deus quiser, iremos sair disso mais forte, né? Aquilo que eu sempre comento, né? Toda crise, né, todo momento de dificuldade, ele tem um aprendizado, uma solução e um prazo de validade, né? Então, nada é eterno, né? A gente vai passar por isso. Tá certo. Tô vendo aqui que o Instagram já tá me avisando. 14 segundos restantes. A tecnologia até isso nos ajuda. Marcelo, mais uma vez obrigado. Um abraço, um beijo no coração aí de todo mundo. E até a próxima live que a gente vai marcar uma nova. Tá bom, valeu.